capítulo 4, Teoria das manifestações físicas. Lição 75. Essas explicações são claras, categóricas e sem ambiguidade. Delas resulta esse ponto capital de que o fluido universal, no qual reside o princípio da vida, é o agente principal das manifestações e que esse agente recebe seu impulso pelo Espírito, seja este encarnado ou errante. Esse fluido condensado constitui o perispírito ou envoltório semimaterial do Espírito. No estado de encarnação, o perispírito está unido à matéria do corpo. No estado de erraticidade, está livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito está mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se se pode exprimir assim, entre certas pessoas. Há uma espécie de emanação deste fluido, por consequência de seu organismo. E isto é, propriamente falando, o que constitui os médiuns de influências físicas. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, essa combinação mais ou menos fácil, e daí os médios mais ou menos potentes. Não é também permanente, o que explica a intermitência da força. Se temos uma comparação, quando se tem vontade de agir materialmente sobre um ponto qualquer, colocado à distância, é o pensamento que quer, mas o pensamento sozinho não irá tocar esse ponto. Necessita de um intermediário que ele dirige, um bastão, um projeto, uma corrente de ar, etc. Notai também que o pensamento não age diretamente sobre o bastão, porque se não o toca, não agirá por si mesmo. O pensamento, que não é outra senão o Espírito encarnado em nós, está unido ao corpo pelo perispírito. Ora, ele não pode mais agir sobre o corpo sem o perispírito, mas não pode agir sobre o bastão sem o corpo. Age sobre o perispírito, porque é a substância com a qual tem mais afinidade. O perispírito age sobre os músculos. Os músculos pegam o bastão e o bastão toca o objeto. Quando o espírito não está encarnado, lhe é necessário um auxiliar estranho. Esse auxiliar é o fluido com a ajuda do qual torna o objeto próprio para seguir o impulso de sua vontade. Assim, quando um objeto é posto em movimento, é levado ou lançado no ar, não é o espírito quem o pega, o empurra e o ergue, como faríamos com a mão. Ele o satura, por assim dizer, do seu fluido combinado com do médio, e o objeto, assim momentaneamente vivificado, age como o faria um ser vivente, com a diferença que, não tendo vontade própria, segue o impulso da vontade do Espírito. Uma vez que o fluido vital, compelido de alguma forma pelo Espírito,
dá uma vida factícia e momentânea aos corpos inertes, o perispírito não é outra coisa que esse fluido vital. Segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele que dá vida ao seu corpo por intermédio do perispírito. A ele fica unido enquanto o organismo lhe permita. Quando se retira, o corpo morre. Agora, se no lugar de uma mesa se tenha uma estátua de madeira, e se age sobre esta estátua, como sobre a mesa, ter-se-á uma estátua que se desloca, que bate, que responde por seus movimentos e por suas pancadas. Ter-se-á, em uma palavra, uma estátua momentaneamente animada de uma vida artificial. Ter-se dito as mesas falantes e poder-se-ia também dizer as estátuas falantes. Que luz esta teoria não derrama sobre uma multidão de fenômenos até agora sem solução. Que luz esta teoria não derrama sobre uma multidão de fenômenos até agora sem solução. Que alegorias e efeitos misteriosos não explicam. Os incrédulos também objetam que o fato da suspensão da mesa sem ponto de apoio é impossível, porque é contrário à lei da gravidade. Responderemos, desde logo, que sua negação não é uma prova. Em segundo lugar, que se o fato existe, por mais contrário a todas as leis conhecidas, isso provaria uma coisa, que repousa sobre uma lei desconhecida e que os negadores não podem ter a pretensão de conhecer todas as leis da natureza. Acabamos de explicar esta lei, mas não é uma razão para que seja aceita por eles, precisamente porque foi dada pelos Espíritos que tiraram sua roupa terrestre, em lugar de ser por Espírito que a tem ainda e que se sentam na academia, de tal sorte que se o Espírito de Arago vivo tivesse apresentado essa lei, a teoria aceito de olhos fechados, mas dada pelo Espírito de Arago morto, é uma utopia. E por que isso? Porque eu creio que, estando Arago morto, tudo está morto nele. Não temos a pretensão de dissuadi-los. Entretanto, como esta objeção poderia embaraçar certas pessoas, vamos ensaiar em respondê-la desde seu ponto de vista, quer dizer, fazendo a abstração por um instante da teoria da animação factícia. Quando se faz o vácuo sobre a campana da máquina pneumática, esta campana adere com uma tal força que é impossível levantá-la por causa do peso da coluna de ar que pesa sobre ela. Que se deixe entrar o ar, que se deixe entrar o ar, e a campana se levanta com a maior facilidade, porque o ar de baixo faz contrapeso com o ar de cima. Entretanto, abandonada a si mesma, ficará sobre o prato, em virtude da lei da gravidade. Agora, que o ar de baixo seja comprimido,
que tenha uma densidade maior que a de cima, e a campana estará erguida, malgrado a lei da gravidade. Se a corrente de ar for rápida e violenta, poderá ser sustentada no espaço, sem nenhum apoio visível, à maneira desses bonecos, que se faz voltear sobre um jato de água. Porque, pois, o fluido universal, que é o elemento de toda a matéria, estando acumulado ao redor da mesa, não teria a propriedade de diminuir ou aumentar o peso específico relativo, como o ar o faz com a campana da máquina pneumática, como o gás hidrogênio o faz com os balões, sem que sejam, por isso, derrocadas as leis da gravidade. Conheceis todas as propriedades e toda a força desse fluido? Não. Muito bem. Não negueis, pois, um fato, porque não podeis explicar. Voltemos à teoria do movimento da mesa. Se pelo meio indicado o espírito pode levantar uma mesa, pode levantar qualquer outra coisa, uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, pode também, com uma força suficiente, levantar, ao mesmo tempo, uma pessoa sentada nela. Eis, pois, a explicação desse fenômeno que o Senhor homem produziu 100 vezes em si mesmo e sobre outras pessoas. Ele o renovou durante uma viagem a Londres, e a fim de provar que os espectadores não eram joguetes de uma ilusão de ótica, fez no teto uma marca com lápis e passou sobre ela. Sabe-se que o Senhor homem é um poderoso médium para os efeitos físicos. Ora, nesse caso, a causa é eficiente e um objeto. Faz um aumento. Falamos do aumento possível do peso. Com efeito, é um fenômeno que se produz algumas vezes e que nada tem de mais anormal do que a prodigiosa resistência da campana sob a pressão da coluna atmosférica. Viram-se sob a influência de certos médios, objetos bem leves oferecem a mesma resistência. Depois de repente, cederam ao menor esforço. Na experiência acima, a campana não pesa, na realidade, por si mesma, nem mais nem menos, mas parece mais pesada pelo efeito da causa exterior que age sobre ela. Provavelmente, o mesmo ocorre aqui. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porque sua massa não aumentou, mas uma força estranha se opôs ao seu movimento, e esta causa pode estar nos fluidos ambientes que a penetram, como a que aumenta ou diminui o peso aparente da campana está no ar. Fazeis a experiência da campana pneumática diante de um camponês ignorante e não compreendendo o que é o ar, que não vê, que age, não será difícil persuadi-lo de que é o diabo. Disse-a, talvez, que sendo esse fluido imponderável, seu acúmulo não pode aumentar o peso de um objeto. De acordo, mas notai que, se nos servirmos da palavra acúmulo,
foi por comparação e não por assimilação absoluta com o ar. Ele é imponderável. Seja, entretanto, nada aprova. Sua natureza íntima nos é desconhecida. E estamos longe de conhecer todas as propriedades. Antes que se tivesse experimentado o peso do ar, não se suspeitava do peso desse mesmo ar. A eletricidade está também alinhada entre os fluidos imponderáveis. Entretanto, um corpo pode ser detido por uma corrente elétrica e oferecer uma grande resistência àquele que queria levantá-lo. É pois que se tornou aparentemente mais pesado, porque não se vê o suporte. Seria ilógico concluir que não existe. O espírito pode ter, pois, alavancadas que nos são desconhecidas. A natureza nos prova todos os dias que sua força não se detém no testemunho dos sentidos. Não se pode explicar, senão por uma causa semelhante, o fenômeno singular do qual se viam muitos exemplos de uma pessoa jovem, débil e delicada, levantando com 2 dedos, sem esforço, e com uma pluma, a um homem forte e robusto, com o assento em que estava. O que prova uma causa estranha à pessoa são as intermitências da faculdade. Acabou. Passou? A gravação do Então é resistente. Correção. 75. Estas explicações são claras, categóricas e isentas de ambiguidade. Delas ressalta, como ponto capital, que o fluido universal, onde se contém o princípio da vida, é o agente principal das manifestações, agente que recebe impulsão do espírito, seja encarnado, seja errante. Condensado, esse fluido constitui o perispírito, ou invólucro semimaterial do espírito. Encarnado este, o perispírito se acha unido à matéria do corpo, estando o espírito na erraticidade, ele se encontra livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito se acha mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se assim nos podemos exprimir. Em algumas pessoas se verifica, por efeito de suas organizações, uma espécie de emanação desse fluido e é isso, propriamente falando, o que constitui o médium de influências físicas. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, como mais ou menos fácil a sua combinação, donde os médiuns mais ou menos poderosos. Essa emissão, porém, não é permanente, o que explica a intermitência do poder mediúnico. 2. Correção, onde ouvir o espírito pode ter, pois alavancadas que nos são desconhecidas, a natureza nos prova, todos os dias, que sua força não se detém no testemunho dos sentidos. Entenda, o espírito pode ter, pois alavancas que nos são desconhecidas, a natureza nos prova, todos os dias, que sua força não se detém no testemunho dos sentidos.